E a partir de agora, meu amigo, eu vou começar a falar sobre a segunda temporada. Eu vou começar a fazer os comentários sobre a segunda temporada. Então, eu não vou falar tanto spoiler da segunda temporada, tá bom? Eu vou contar algumas coisas, mas eu não vou contar, tipo, o que acontece com tal personagem, se tal personagem vive ou morre, quem vive ou morre, quem não sei o que. Não, eu só vou contar as coisas que acontecem nessa temporada, mas eu não vou contar as mais importantes, tá bom? Então, se você quiser continuar assistindo a partir daqui, é sua decisão. Se você quiser ver o que é que eu falei, faz o seguinte: bota esse vídeo na sua lista de assistir mais tarde, vai na Netflix, assiste a série, e depois volta pra cá e vê o que é que eu falei, tá bom? E vê se você concorda com as coisas que eu falei. Vamos lá! Primeiramente, a gente tem que comentar sobre o vilão dessa nova temporada. O vilão da temporada anterior foi o Trigon, um demônio dimensional que sai por aí destruindo planetas e que ele estava prestes a destruir o planeta nessa nova temporada. E aí a Rachel consegue salvar. Aí, beleza. E aí, eu achei estranho quando eu vi os trailers e tudo mais, porque o primeiro vilão era o Trigon, um ser extremamente poderoso. E aí o segundo vilão é o Exterminador, um humano que a única coisa que ele faz é matar. Ele não é um ser tão amedrontador quanto o Trigon. E eles conseguiram fazer com que um vilão que era mais fraco que o vilão anterior ser um vilão melhor. O Exterminador é um ótimo vilão, porque a gente vê ele odeia os titãs, ele tem um ódio pelos titãs. E uma coisa que eu amei também, porque eu assisti dublado, porque quando eu tô assistindo série eu tô fazendo alguma outra coisa, então aí é ruim eu estar fazendo alguma outra coisa assistindo legendado. E eles botaram o mesmo dublador do antigo, sabe a série antiga, Teen Titans, que tinha o Exterminador? É a mesma dublagem, eu amei isso. E aí é muito interessante porque ele passa por umas coisas muito loucas, velho, muito sinistro sobre algumas coisas que acabam acontecendo, né, envolvendo o Exterminador. Envolvendo coisas que ele fez no passado. Inclusive ele tem uma filha, a Rose, que ela tava fugindo dele, mas depois a gente descobre que não era exatamente isso, que era outra história aí envolvendo ela. E aí a gente descobre que na verdade ela tava ajudando o pai a algumas coisas, só que aí ela desiste disso e ela quer voltar pros titãs. E aí ela vira uma titã, ela vira a Exterminadora. Que inclusive eu até achei interessante o traje dela, porque o traje dela faz mais jus aos quadrinhos do que o traje do pai. Porque o dela é azul e laranja, assim, é tudo da hora. É bem interessante, eu gostei muito da participação dela nessa série. E também é contado nessa segunda temporada sobre como eles derrotaram o Dr. Luz, que é um vilão que é bem interessante, só que ele é bem secundário. E diferente de outros personagens, eu não acho que ele tenha sido ruim ser secundário, porque ele não é muito importante, ele é um vilão bem daqueles vilão bestão, então aí tá tranquilo ele ser descartado. E aí acontece alguns problemas depois que eles derrotam o Dr. Luz, acontece esse negócio meio ruim, bem ruim, envolvendo principalmente a Donna, né, que é a Moça Maravilha, que sim, ela também tá na série, eu acho que nem tinha comentado sobre ela. Mas acontecem umas coisas envolvendo ela, envolvendo pessoas próximas a ela, é algo bem triste. Aí tem um personagem que é colocado como secundário, porque ele só aparece em um episódio, e ele não deveria aparecer em só um episódio, porque ele é um personagem muito da hora, mas aí me entristece ele estar aparecendo só em um episódio. E ele acaba falecendo, e aí todos os outros acabam ficando revoltados sobre isso, porque de certa forma eles querem se aproximar agora do Exterminador. E aí eles envolvem um garoto, né, que é um garoto chamado Jericó, que aí a gente descobre que ele é nada mais nada menos que o filho do Exterminador. Eles acabam se envolvendo com ele, é uma história bem louca e bem pesada em alguns momentos. Temos outra coisa que também acontece, que é a participação do Superboy, a participação do Connor, que ele agora é um titã e ele é uma criança. Não de tamanho, mas
ele é extremamente infantil e por causa disso ele causa vários problemas, que inclusive pro próprio Garfield. Que aí eu fiquei com raiva do Connor, porque por causa dele o Garfield se ferrou e muito. E eu fiquei com muita... Se ele não fosse um meio kryptoniano, eu também dava vontade de apanhar, de dar uns tapas nele pra ele aprender a ser um pouquinho mais maduro. Porque, pelo amor de Deus, o personagem é muito infantil, é muito bestão. E isso acaba meio que destruindo um pouquinho o personagem, na minha opinião, né? Outra coisa interessante que temos é Bruce Wayne, meus amigos. Bruce Wayne nessa temporada teve uma participação inacreditável. E o mais interessante, a participação dele, do Bruce Wayne, é uma participação mental. Ele não participa... Quer dizer, ele participa e não participa fisicamente, né? O ator tá lá, mas ele não tá junto da equipe, ele não tá sempre junto da equipe. Junto da equipe de verdade ele só aparece em 2 episódios. Mas ele aparece como uma alucinação do Dick. O Dick começou a alucinar, começou a ter uns problemas justamente por causa desse passado que ele teve com o filho do Slade. E aí ele começa a ter essas alucinações e tudo mais. E aí ele quer se desculpar com o pessoal sobre tudo, sobre o seu passado. Muitos não aceitam, a maioria na verdade não aceita esse passado, essa desculpa. E aí ele mesmo se coloca na cadeia. Tem uma coisa que acontece no metrô, mas não vou comentar. Ele mesmo acaba se mandando pra cadeia, ele fica lá dentro. Ele decide que é melhor ele ficar na cadeia. E é muito louco porque enquanto isso, os outros estão convivendo, né? E o Garfield inclusive se ferra pra caramba nesse momento. Porque meio que o Garfield foi o único que sobrou de todos ali que estavam por lá, porque ele não queria abandonar a torre. Ele queria continuar por lá, ele queria continuar trabalhando com o pessoal, queria continuar trabalhando com todo. Então, ele meio que se torna o líder. Só que, é como eu falei, ele não tem força pra isso. Ele ainda é um jovem. Então ele fica muito difícil pro pobrezinho. É muita pena, dá muita tristeza. Aí, acontece, né? A equipe se desfaz, depois volta por causa do Exterminador, descobrem coisas sobre o Exterminador. A Rose também descobre algumas coisas sobre o irmão dela, sobre o Exterminador. Acontece várias coisas. O Garfield e o Connor, que é o Superboy, meio que são controlados por uma equipe maligna. E aí é a equipe do bem versus os 2 amigos deles. E aí tem toda uma batalha da hora, tem a batalha contra o Exterminador, que também é muito interessante. E aí, pra finalizar, a gente tem a primeira vez que a gente vê o Asa Noturna, que pra mim é um personagem incrível. Eu prefiro o Asa Noturna do que o Robin, porque o Asa Noturna ele vira independente, ele vira um personagem muito da hora. Eu amo o Asa Noturna. E aí, véi, ele mete a porrada nesse Exterminador. Mas é muito da hora a cena, véi. Que aí ele tá lá com os bastão elétrico e dele zaga. E aí a gente também vê um pouquinho do como ele teve a ideia do Asa Noturna. Que é quando ele tá na prisão, porque ele conhece os prisioneiros, e aí um prisioneiro que é latino. Na verdade não é latino, ele parece ter origem meio que indígena. E aí ele faz um desenho na parede sobre um espírito ave que salva as pessoas à noite. E aí é o formato da ave, e é dali que surge o Asa Noturna. E é muito da hora ver o Asa Noturna agindo, véi, é muito da hora. E essa é meio que a primeira, e a série finaliza com meio que sendo a primeira vez que eles agem realmente como equipe. Porque eles se juntam lá pra deter o vilão, e aí tem a cena todo mundo junto lá e pá, acontece uma coisa no final que eu não gostei, porque não faz o menor sentido, foi uma cena muito ridícula. Aquela cena final me deixou um pouquinho com raiva. Deixou. Porque foi um... Então, pessoal, é o seguinte, deu um probleminha que eu acabei perdendo o final do vídeo, mas basicamente eu fiquei com raiva com a coisa que aconteceu no final envolvendo a dona. E é isso, se você curtiu, dê um like aí embaixo, eu recomendo muito que você assista essas 2 temporadas de Titãs. E... velho...